Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos entender um pouquinho mais como otimizar o seu estudo de cinemática com as equações do MRU e do MRV. Bora lá? Bom pessoal, antes da gente começar com a aula propriamente dita, é bom a gente recapitular alguns conceitos aqui sobre o que seria um MRU ou o que seria um MRV. A gente está dentro da cinemática, que é o estudo do movimento dos corpos, é a matéria que mais cai no Enem ao longo dos anos, então é importante a gente estar bem atento a essa matéria, tanto no Enem quanto nos vestibulares. Os primeiros conceitos que a gente tem que se lembrar, o que é um MRU e o que é um MRV. Então, MRU é a sigla para movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme é um movimento, ou seja, o corpo está variando sua posição. Retilíneo, porque ele está andando em linha reta. Uniforme, porque de onde vem esse uniforme? Isso está me dizendo que a velocidade é constante. Então, esse CTA aqui é a abreviação para constante. Minha velocidade é constante. Minha velocidade é constante porque a minha aceleração é igual a zero. Então, é importante a gente lembrar disso. No MRU, movimento retilíneo uniforme, a aceleração é igual a zero, então a velocidade ela é constante. Já no MRV, é um movimento retilíneo uniformemente variado. Então olha só, movimento, o corpo está mudando a sua posição. Retilíneo, o corpo está andando em uma linha reta, uniformemente variado, ou seja, a sua velocidade, a sua posição vai variar de maneira uniforme. Isso quer me dizer o quê? Primeiro que a aceleração é diferente de zero, já que eu tenho uma variação no meu movimento, certo? Mas a aceleração é constante, porque essa variação ela é uniformemente variada. Então é uma aceleração que ela é constante, ela varia de maneira uniforme. Bem, então a velocidade varia uniformemente. Então se eu tenho uma aceleração positiva, maior que zero, isso quer dizer que meu corpo vai ganhar velocidade de maneira uniforme ao longo do tempo. Já se eu tenho uma aceleração negativa, o meu corpo ele vai perder velocidade de maneira uniforme ao longo do tempo. Pensa o seguinte, um corpo com velocidade inicial igual a zero, está no repouso, com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então a velocidade dele vai somar de 1 em 1, certo? 1, 2, 3, 4... a velocidade dele está aumentando em maneira uniforme. Já se eu estou falando de uma aceleração negativa, pensa num carro que está andando de ré em relação ao referencial, por exemplo, para a direita, o meu carro está se deslocando para a esquerda. Está tendo uma aceleração negativa, a velocidade dele está diminuindo cada vez mais. Ou, por exemplo, uma frenagem, é o exemplo clássico de aceleração menor que zero, aceleração negativa. Bom, então quando eu estou falando do MRU, são duas as equações que a gente sempre vê. A primeira delas é a que V igual a ΔS sobre ΔT. Alguns usam D aqui para falar de posição, mas se refere à mesma coisa. Delta é sempre aquela letrinha grega que vai representar a variação. Então, ΔS seria igual à variação da posição, que a gente calcula como sendo a posição final, menos a posição inicial do meu corpo. E a mesma coisa para o tempo. ΔT é o tempo final, menos o tempo inicial. E, além disso, a gente tem uma outra equação para o MRU, que é a equação do sorvete, certo? Que é S igual a S0, que é a posição inicial, mais a velocidade do meu corpo, que é constante, vezes o tempo. Alguns gostam de decorar assim. V igual a D0 mais VT. E aí lembram dessa fórmula como Deus vê tudo, certo? Então, isso aqui está me dizendo que a posição final do meu corpo é igual à posição inicial, mais a velocidade do corpo vezes o tempo. Uma coisa que eu já quero tentar aqui para vocês pegarem essa dica. Quando eu estou falando dessa primeira equação aqui, velocidade igual a posição final menos posição inicial sobre tempo final menos o tempo inicial, vamos pensar o seguinte. O tempo inicial eu sempre posso considerar como sendo zero. Se eu estou analisando o movimento, eu quero entender o que ocorre naquele período de tempo qual eu estou analisando. Não me interessa o que ocorreu antes, certo? Então o instante de tempo que está contando é sempre o instante de tempo durante o meu movimento que eu estou estudando. Então não me interessa o que ocorreu 2 horas antes do experimento. Então eu vou pegar o tempo t igual a zero como sendo meu tempo inicial sempre. Então eu posso fazer o seguinte. Eu posso passar esse tempo final multiplicando. Ele está dividindo, vai passar multiplicando v. Eu vou ter que S final menos S inicial igual a V vezes o tempo final. Pois bem, vou passar o S inicial para o outro lado, eu vou ter que S final é igual a S inicial, a gente pode escrever como sendo S0, né, uma outra nomenclatura, mais velocidade vezes o tempo final. Olha só, eu cheguei na mesma fórmula do sorvete. Essas fórmulas aqui são iguais. Então perceba que essa equação aqui ela é a mesma que essa. Já é uma dica aí para tu, se tu precisar reduzir. É sempre importante a gente reduzir a quantidade de coisas que a gente precisa decorar para as provas. Então, se a gente entender que essa equação deriva dessa, eu sempre posso usar, por exemplo, a sorvete, certo? Não preciso me atentar a essa outra equação, já reduzo pela metade o número de equações que eu preciso decorar. Então, é importante nós nos atentarmos ao seguinte fato. Calcular a velocidade por essa fórmula, se tu for usar, ela é válida somente para o MRU. Então, se o corpo tiver aceleração, isso já não é válido. Mesma coisa para sorvete, só vale se a aceleração for igual a zero. E se eu estiver falando de uma velocidade constante
que o movimento é retilíneo uniforme. Agora, se eu estou falando de um movimento que ele tem aceleração, que está com a sua velocidade variando, então eu já estou falando do MRUV, ou seja, a aceleração é diferente de zero, é uma aceleração constante, a velocidade varia uniformemente. E eu tenho três equações que a gente usa para o MRUV. A primeira delas é V igual a V0 mais AT, certo? Que alguns decoram como vovô e vovó assistem TV. Eu tenho a segunda fórmula, que é o sorvetão, e se a gente substituir por D, que como alguns gostam de usar, a gente chega, né, D igual a D0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Alguns, lembrando dessa equação como sendo Deus vê tudo, decoram essa como o diabo vê também, mais meio atrapalhado, caso alguns queiram usar isso para decorar a equação. Pois bem, essa aqui então é a equação da velocidade, como eu determinar a velocidade do corpo em um intervalo de tempo. Essa aqui é a equação da posição, então como eu determino a posição de um corpo em um determinado intervalo de tempo. A última é a equação de Torricelli, que a gente usa para quando eu não tenho tempo na minha equação. A gente vai falar sobre essas equações com mais calma numa próxima aula. Agora, pense o seguinte comigo. Se eu tenho que a aceleração do meu corpo é igual a zero, vamos pegar essa equação aqui. Pense o seguinte. Se eu tenho que a aceleração é igual a zero, eu estou fazendo o quê? Eu estou multiplicando meio e t ao quadrado por zero, isso aqui tudo vai ser zero. O que sobra para mim? S igual a S0 mais V0t, sorvete. Não é essa a mesma equação? Se eu aplicar aqui, para essa equação, aceleração sendo igual a zero, V igual a V0. O que é o caso do MRU, a velocidade ela é constante. Então a velocidade final é igual à velocidade inicial. Idem para cá, certo? Então perceba que eu consigo utilizar essa mesma equação tanto para o caso do MRUV quanto para o caso do MRU. Lembra que eu falei que tu só poderia usar o sorvete se a aceleração ela fosse igual a zero? E se tu pudesse ter uma equação em que você usa em todos os casos, e você só teria que pensar, se a aceleração for igual a zero, eu desconsidero esse termo e eu chego na outra equação, certo? Eu já reduzo de 5 equações para pelo menos 3 aqui, certo? Tratando apenas do MRUV, e quando for um MRU, eu consigo descartar a parte da aceleração, certinho? Espero que tenham gostado das dicas, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Qualquer coisa, é só me dar um toque, viu? Fiquem com Deus, um abraço.